Desde pequena, aprendi que tudo tem um preço. Meu sobrenome sempre foi sinônimo de prestígio e riqueza, e isso me abriu portas que muitos sequer sonhavam em atravessar. Mas ao mesmo tempo, me cercou de pessoas que enxergavam em mim apenas números e oportunidades. Eu me acostumei a viver em um mundo onde confiança era um bem escasso e interesse próprio era a moeda de troca. Foi por isso que, quando percebi que meu colar de esmeraldas havia sumido, minha primeira reação foi o pânico. Aquela joia não era apenas valiosa. Era um símbolo da minha família, algo passado de geração em geração, e a única lembrança física que me restava da minha avó. Uma peça única que tinha atravessado décadas, acompanhando mulheres fortes da minha linhagem. Eu sabia que qualquer um que a encontrasse poderia vendê-la por um valor absurdo. O que me preocupava não era o dinheiro, mas o significado. Sem aquele colar, era como se uma parte da minha história tivesse sido arrancada. O hotel inteiro foi mobilizado. Meus assistentes revistaram cada quarto, os seguranças analisaram as câmeras de segurança e todos os funcionários foram interrogados. Quando nada foi encontrado, ofereci uma recompensa generosa para quem devolvesse a joia. Mas os dias passaram e ninguém apareceu. O desespero começou a tomar conta de mim. Eu não costumava me apegar a coisas materiais, mas aquilo era diferente. Enquanto eu afundava na frustração, em outra parte da cidade, Miguel fazia seu trabalho, como sempre. Seu dia começava antes do nascer do sol, quando ainda havia silêncio nas ruas. Com uma vassoura nas mãos e uma pá de lixo a tiracolo, ele percorria as calçadas, varrendo a sujeira deixada para trás por aqueles que jamais notavam sua presença. Trabalhar como gari nunca foi um sonho para ele, mas era um trabalho honesto. E no fim do dia, ele sabia que fazia sua parte para manter a cidade limpa. Naquela manhã em particular, enquanto esvaziava uma lixeira próxima a um restaurante, algo chamou sua atenção. No meio do lixo, entre guardanapos amassados e embalagens de comida, um brilho esverdeado chamou sua atenção. Ele franziu a testa e se abaixou, pegando o objeto delicadamente. Quando afastou a sujeira com os dedos, percebeu que tinha em mãos um colar. Não era qualquer colar. Mesmo sem entender muito de joias, Miguel sabia que aquilo valia uma fortuna. Suas mãos calejadas deslizaram sobre as esmeraldas reluzentes e um pensamento imediato surgiu em sua mente. Aquele colar poderia mudar sua vida. Poderia pagar as dívidas do hospital onde sua mãe fazia tratamento, poderia reformar sua casa, poderia lhe dar um respiro depois de anos de luta. Mas então, como um reflexo, ele lembrou-se das palavras de Dona Lúcia, sua mãe. Filho, a riqueza que vem de forma errada nunca traz felicidade. O que é nosso, é nosso. O que não é, a gente devolve. Com um suspiro, ele soube o que precisava fazer. Apertou o colar na palma da mão e decidiu encontrar a dona da joia. Não porque esperava uma recompensa, mas porque simplesmente era a coisa certa a se fazer. Naquele dia, eu já havia desistido de encontrar meu colar. Passei a acreditar que, se alguém o tivesse encontrado, já teria vendido ou desaparecido com ele. Então, quando recebi uma ligação da recepção do hotel, informando que um homem queria me devolver uma joia, fiquei surpresa. Ele disse que encontrou na rua, senhora Helena, informou minha assistente. O colar é exatamente como o que descrevemos. Meu coração acelerou. Pedi que o levassem ao meu escritório imediatamente. Enquanto aguardava, senti uma mistura de alívio e ceticismo. Quem, em sã consciência, encontraria algo tão valioso e simplesmente devolveria? Quando a porta se abriu, fui pega de surpresa. Não era um empresário engravatado, um cliente importante ou alguém influente. Era um homem simples, vestindo um uniforme laranja de gari. Sua postura era reta, mas ele parecia desconfortável ao estar ali. Ele carregava o colar em uma das mãos calejadas e o segurava com o cuidado de quem sabe o valor das coisas. Não, apenas em dinheiro, mas em significado. Ele se aproximou da minha mesa e, sem hesitar, estendeu a joia para mim. Acho que isso pertence à senhora.
Peguei o colar, ainda incrédula. O peso familiar do ouro e das esmeraldas na minha mão me trouxe um alívio que não esperava sentir. Eu mal conseguia acreditar. Como posso te agradecer? Perguntei, ainda examinando a peça, temendo que fosse uma ilusão. Ele sorriu de leve e deu de ombros. Não precisa agradecer. Só fiz o que era certo. Aquilo me pegou de surpresa. Eu, que sempre vivi cercada por pessoas que queriam algo em troca, estava diante de alguém que não esperava nada de mim. Ainda assim, eu me recusava a aceitar. Eu faço questão. Posso pagar uma recompensa, um jantar, qualquer coisa. Não precisa. Eu sou um homem honesto. Respondeu. Ele, tranquilo. Só queria garantir que voltasse para quem realmente pertence. Havia algo nele que me intrigava. Não era só sua humildade, mas a maneira como falava, a maneira como se portava. Não era submissão, não era inferioridade. Era apenas alguém seguro de seus próprios valores. E isso, por algum motivo, despertou algo dentro de mim. Miguel acenou educadamente e virou-se para sair. Eu poderia ter deixado que fosse embora. Poderia ter aceitado sua decisão e seguido com minha vida. Mas naquele momento, percebi que queria saber mais sobre aquele homem. E foi ali que, sem perceber, algo começou a mudar. Os dias passaram, mas por mais que tentasse me ocupar com reuniões, eventos e decisões empresariais, minha mente insistia em voltar para aquele encontro inesperado. A forma como Miguel falou comigo, sua naturalidade ao recusar qualquer tipo de recompensa, sua honestidade inabalável, era diferente de tudo que eu estava acostumada. O mundo em que cresci me ensinou que tudo tem um preço. Nada acontece por acaso e ninguém faz algo sem esperar algo em troca. Mas Miguel simplesmente devolveu um colar valioso e seguiu sua vida sem esperar nada de mim. Por mais que tentasse entender, eu não conseguia. Foi então que, por um acaso do destino, nossos caminhos se cruzaram novamente. Estava a caminho de uma reunião importante, imersa em pensamentos, quando o carro parou em um sinal vermelho. Olhei pela janela e vi um grupo de garis limpando uma avenida movimentada. Entre eles, Miguel. Ele varria o chão com dedicação, sem perceber os olhares de desprezo ou indiferença de quem passava por ele. Meu peito apertou. Eu poderia simplesmente seguir meu caminho, mas por algum motivo que não compreendia, não quis. Pare! O carro, pedi ao motorista. Senhora? Só pare. Sem pensar duas vezes, desci do carro e caminhei até ele. Miguel demorou alguns segundos para perceber minha presença. Mas, quando ergueu os olhos e me viu, sua expressão foi de pura surpresa. Você se lembra de mim? Perguntei, sorrindo. Ele limpou a testa suada com o dorso da mão e riu, sem jeito. Difícil esquecer a dona do colar perdido. Eu ri também. Pela primeira vez em muito tempo, uma conversa minha não envolvia negócios, contratos ou interesses. Apenas leveza. Posso te oferecer um café? Ele hesitou. Olhou para os lados como se estivesse se certificando de que aquilo não era uma brincadeira. Depois, cruzou os braços e me analisou por alguns instantes. Um café? Repetiu, com a sobrancelha arqueada. Sim, só um café. Garanti, sentindo um frio na barriga. Para minha surpresa, ele aceitou. Sentamos em uma cafeteria pequena, longe dos holofotes do meu mundo. Conversamos por horas. Miguel falava sobre sua mãe doente, sobre sua infância difícil, sobre o trabalho árduo que muitos desprezavam. Ele enxergava beleza nas pequenas coisas, algo que eu já não sabia fazer há muito tempo. E naquele momento, percebi que queria vê-lo novamente. Nos dias seguintes, Miguel passou a ocupar meus pensamentos de uma forma que eu não conseguia explicar. Sempre fui uma mulher racional, acostumada a tomar decisões com base na lógica, sem permitir que emoções interferissem. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente, algo novo. Saímos para tomar café outras vezes. Conversávamos sobre coisas simples, sobre a vida, sobre sonhos. Com ele, não havia joguinhos, segundas intenções ou interesses ocultos. Ele me via como Helena,
não como a bilionária herdeira de uma rede de hotéis. E isso era revigorante. Mas logo percebi que o mundo ao meu redor não via aquilo da mesma forma. A primeira a perceber a mudança foi minha amiga Carla. Sempre fomos próximas, mas assim que mencionei Miguel, sua expressão mudou. Helena, me diz que isso é uma fase, disse ela, rindo nervosa. Um flerte divertido, só isso. E se não for? Perguntei cruzando os braços. Carla arregalou os olhos como se eu tivesse dito o maior absurdo do mundo. Você é uma mulher poderosa, Helena. Pode ter qualquer homem que quiser. Alguém do seu nível, entende? Esse homem, ele limpa ruas. Aquelas palavras me atingiram. Não porque eu concordava, mas porque percebi que, para a sociedade, havia um abismo intransponível entre nós. Meu irmão André foi ainda pior. Ele me chamou para um jantar e, no meio da refeição, soltou o comentário que estava me esperando desde o início. Eu soube que você anda socializando com um gari, disse, bebendo seu vinho. E daí? E daí que isso não faz sentido algum. Helena, você tem uma reputação a zelar. Esse cara viu uma oportunidade e se aproveitou. Não seja ingênua. Eu estava acostumada a ouvir críticas e julgamentos, mas dessa vez me incomodou, mais do que deveria. Miguel não havia pedido nada de mim. Nunca tentou tirar vantagem da minha posição ou do meu dinheiro. Mas o preconceito das pessoas ao meu redor era algo que eu não poderia controlar. Miguel também sentiu isso. Quando fomos a um restaurante juntos, percebi os olhares de desprezo dos clientes. Algumas pessoas cochichavam, outras o olhavam como se ele não pertencesse àquele lugar. No início, ele ignorou, mas com o tempo, vi seu sorriso diminuir, sua postura mudar. E então, de forma sutil, ele começou a se afastar. No começo, pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas os encontros ficaram mais espaçados, as mensagens demoravam mais a chegar. Quando perguntei, ele disse que estava ocupado, que sua mãe precisava dele. Mas eu sabia que não era isso. Ele estava tentando se proteger, se afastar antes que algo desse errado. E sem perceber, eu já sentia sua falta. Eu nunca fui do tipo que aceitava um não sem lutar. Desde pequena, aprendi a enfrentar desafios com determinação, e essa situação não seria diferente. Se Miguel estava se afastando por medo de não pertencer ao meu mundo, então eu iria até o dele. Depois de algumas tentativas frustradas de contato, descobri onde ele morava. Era um bairro simples, de ruas estreitas e casas pequenas, muito diferente dos lugares luxuosos onde eu estava acostumada a já estar. Ao chegar lá, me deparei com um cenário que não imaginava. Miguel estava sentado na varanda, ao lado de uma senhora frágil, que segurava sua mão com carinho. Eu desci do carro hesitante, sentindo o olhar atento dos vizinhos curiosos. Quando Miguel me viu, sua expressão foi de puro espanto. Helena, o que você está fazendo aqui? Você parou de responder minhas mensagens, disse, cruzando os braços. Achei que fosse mais fácil vir pessoalmente. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando processar minha presença ali. Então, olhou para a senhora ao seu lado e suspirou. Essa é minha mãe, Dona Lúcia. A mulher sorriu para mim e, mesmo frágil, havia um brilho gentil em seus olhos. Então você é a moça do colar? Eu ri, sem graça, e me aproximei. Sim. Mas acho que Miguel já tem um apelido melhor para mim. Dona Lúcia me convidou para entrar, e eu aceitei. Lá dentro, vi um lar humilde, mas cheio de amor. Fotos antigas enfeitavam as paredes, móveis simples davam um ar acolhedor à casa. O cheiro de café fresco tomava o ambiente, e tudo ali parecia tão diferente do mundo em que eu vivia. Miguel não queria que eu visse essa parte da sua vida, mas para mim, aquilo só o tornava ainda mais especial. Agora você entende, Helena? Ele disse depois de um tempo. Eu não pertenço ao seu mundo. E se continuarmos com isso, as pessoas vão te julgar. Você pode perder contratos, perder respeito. Respirei fundo. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, Miguel. Me importo com você.
Foi a primeira vez que ele não teve resposta imediata. E foi ali, entre as palavras não ditas e os olhares que diziam tudo, que nosso primeiro beijo aconteceu. Não foi planejado, não foi perfeito, mas foi real. E naquele momento, eu soube que não queria desistir dele. Nos dias que se seguiram, eu e Miguel começamos a nos ver com mais frequência. Não importava onde estivéssemos, sempre encontrávamos um jeito de ficarmos juntos. Aos poucos, ele parecia aceitar que, mesmo pertencendo a mundos diferentes, eu o via como igual. Mas o mundo ao meu redor não aceitava isso tão facilmente. O primeiro golpe veio de um rosto familiar. Ricardo, meu ex-namorado. Nosso relacionamento tinha terminado há anos, mas ele sempre rondava minha vida como uma sombra indesejada. Quando ele apareceu inesperadamente no meu escritório, soube que algo ruim estava por vir. Fiquei sabendo que anda se divertindo. Com um gari, disse com um sorriso cínico. Revirei os olhos, sem paciência para suas provocações. E o que isso tem a ver com você, Ricardo? Tem tudo a ver, Helena. Eu te conheço. Sei que você gosta de homens que combinam com o seu estilo de vida. Você acha mesmo que esse cara quer algo além do seu dinheiro? Cruzei os braços, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Miguel nunca me pediu nada. Você, por outro lado, só apareceu quando percebeu que eu estava feliz sem você. Ricardo riu, balançando a cabeça. Você é ingênua se acha que isso vai durar. Ele vai acabar te pedindo algo. Sempre pedem. Eu o mandei embora. Mas suas palavras, mesmo carregadas de veneno, ficaram martelando em minha mente. Não porque eu duvidava de Miguel, mas porque sabia que o preconceito ao nosso redor não iria desaparecer. Mas o pior ainda estava por vir. No mesmo dia, recebi um telefonema do meu irmão André. Helena, precisamos conversar. Se for sobre Miguel, não quero ouvir. Isso não é uma escolha sua. Você precisa saber da verdade. O tom dele me deu um mau pressentimento. Aceitei encontrá-lo, mas já fui preparada para me defender. O que eu não esperava era que ele tivesse uma prova contra Miguel. Eu mandei alguém investigar esse homem, disse André, jogando um envelope sobre a mesa. Abra e veja com seus próprios olhos. Dentro, havia fotos de Miguel conversando com um empresário desconhecido. Meu coração gelou quando vi um cheque sendo passado de mão em mão. Ele disse que não queria seu dinheiro, mas olha só, parece que já está negociando com alguém. Senti um nó na garganta. Seria possível? Sem pensar, saí da sala e fui atrás de Miguel. Eu precisava de respostas. E talvez pela primeira vez o nosso amor fosse colocado à prova. Eu não era do tipo que se deixava levar por rumores ou acusações sem fundamento, mas aquelas fotos mexeram comigo. Não pelo que mostravam, mas pelo que insinuavam. Miguel sempre foi transparente comigo, sempre recusou qualquer tipo de ajuda financeira. Então, por que estava recebendo um cheque de alguém? Eu precisava de respostas. Dirigi até o bairro de Miguel com a cabeça fervendo. Quando cheguei, encontrei-o sentado na varanda ao lado de sua mãe. Ele sorriu ao me ver, mas logo percebeu minha expressão fechada. O que aconteceu? Perguntou-se levantando. Respirei fundo. Não queria começar uma discussão, mas precisava esclarecer aquilo de uma vez. Quem era aquele homem com quem você se encontrou? Perguntei, tentando manter a calma. Miguel franziu a testa. Que homem? Tirei as fotos do envelope e as entreguei para ele. Ele olhou para cada uma delas, lentamente, e suspirou. Você acha que estou pegando dinheiro de alguém? Sua voz carregava uma mistura de dor e decepção. Engoli em seco. Eu não sei o que pensar, Miguel. Meu irmão me entregou essas fotos e disse que você está negociando algo pelas minhas costas. Ele balançou a cabeça, indignado. Esse homem se chama Roberto. Ele é um pequeno empresário que me ofereceu um empréstimo para abrir meu próprio negócio de limpeza urbana. Eu recusei, mas ele insistiu. Disse que acreditava em mim. Eu estava considerando, mas ainda não aceitei nada. Fiquei em silêncio, sentindo a vergonha crescer dentro de mim. Eu tinha duvidado de Miguel. Eu, que sempre defendi sua honestidade, deixei a insegurança e as manipulações dos outros colocarem uma sombra entre nós.
Você realmente pensou que eu estava me aproveitando de você? Sua voz agora era baixa, carregada de mágoa. Eu hesitei. Eu só tive medo, Miguel. Medo de que tudo que diziam sobre nós pudesse ser verdade. Ele me olhou por alguns segundos, então respirou fundo e desviou o olhar. Talvez seja melhor darmos um tempo. Meu coração parou. O quê? Se você não consegue confiar em mim agora, quando tudo o que eu fiz foi ser honesto, como podemos continuar? Senti meu mundo desmoronar. Miguel virou-se e voltou para dentro de casa, deixando-me sozinha na calçada, sentindo um vazio que nunca havia experimentado antes. E naquele momento, soube que precisava fazer algo para não perdê-lo. Passei a noite em claro. A ideia de perder Miguel me corroía por dentro, e quanto mais pensava, mais percebia que a culpa era minha. Eu havia deixado que as dúvidas e o preconceito das pessoas ao meu redor influenciassem meus sentimentos. Mas o que eu não sabia era que as coisas estavam prestes a piorar. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, meu telefone não parava de tocar. Quando finalmente atendi, era minha assistente, em pânico. Helena, você viu os jornais? Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Estão falando sobre você e Miguel. O seu relacionamento vazou para a imprensa. Meu coração acelerou. Liguei a televisão e, para meu choque, os noticiários estavam repercutindo a escandalosa relação entre a bilionária herdeira dos hotéis de luxo e um gari. As manchetes eram cruéis. O conto de fadas às avessas. Bilionária namorando. Um gari. Miguel, herói ou oportunista? O que ele realmente quer de Helena? A internet estava em chamas. As redes sociais se dividiam entre comentários preconceituosos e apoio inesperado. Mas o que mais me doeu foram as palavras do meu próprio irmão. Isso foi longe demais, Helena, disse André, me ligando pouco depois. Você precisa encerrar isso agora. Encerrar? Minha voz falhou. Você acha que pode me dizer com quem devo me relacionar? Não sou só eu. O conselho da empresa está preocupado. Nossos investidores estão desconfiados. Seu nome está ligado a escândalos, e isso pode afetar os negócios. Foi nesse momento que percebi. Para André e para muita gente ao meu redor, meu relacionamento não era visto como amor. Era um problema a ser resolvido, um erro a ser apagado. E Miguel? Como ele estava lidando com tudo isso? Peguei meu telefone e disquei seu número, mas ele não atendeu. Tentei de novo. Nada. No final da tarde, decidi ir até sua casa. Quando cheguei, o vi sentado na varanda, com o olhar distante. Miguel, você viu o que estão falando? Ele riu, sem humor. Difícil não ver. Sentei-me ao seu lado. Não me importo com o que dizem, sussurrei. Ele virou-se para mim, e seus olhos carregavam uma mistura de dor e cansaço. Mas eu me importo, Helena. Eu nunca quis fama, nunca quis estar sob os holofotes. Agora, sou tratado como um oportunista. Minha mãe teve que desligar o telefone porque repórteres não param de ligar. Apertei sua mão, tentando passar segurança. Nós podemos enfrentar isso juntos. Ele ficou em silêncio por um tempo, então respirou fundo. Você realmente quer isso? Quer enfrentar tudo isso por mim? Segurei seu rosto entre minhas mãos e encarei seus olhos. Não é por você, Miguel. É por nós. Naquele momento, eu soube que não deixaria que ninguém decidisse minha vida por mim. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro furacão. A mídia não nos dava um minuto de paz. Paparazzi seguiam Miguel em seu trabalho, tirando fotos dele varrendo as ruas, como se fosse algo cômico, como se sua profissão fosse uma piada. Comentários cruéis surgiam na internet, chamando-o de caçador de fortunas e me pintando como uma mulher desesperada por atenção. Mas no meio do caos, algo ficou claro para mim. Eu amava Miguel. E não deixaria que ninguém destruísse isso. Enquanto eu lutava para proteger nosso relacionamento, descobri algo que me deixou furiosa. A imprensa havia recebido informações internas sobre meu envolvimento com Miguel.
Fotos, vídeos, informações que só poderiam ter vindo de alguém próximo. E quando investiguei mais a fundo, percebi que as pistas levavam até uma pessoa. Meu próprio irmão, André. Fui até sua casa sem avisar. Ele abriu a porta com um sorriso frio, como se soubesse que eu viria. "Está chateada comigo, mana? Você fez isso, não fez?" Perguntei, segurando a raiva. André suspirou, cruzando os braços. "Fiz o que era necessário. Você não percebe, Helena? Você está jogando sua reputação no lixo por Gary." Fechei os punhos. "Você me traiu, André. Usou minha vida pessoal para me prejudicar." Ele deu um passo à frente, como se estivesse tentando me fazer enxergar sua lógica doentia. "Eu protegi nossa empresa. Protegi você. Esse cara nunca vai te dar a vida que você merece." Soltei uma risada sem humor. "Você nunca se importou comigo, André. Só com o dinheiro." Sem mais palavras, virei as costas e fui embora. Eu havia perdido um irmão, mas isso não importava mais. Naquela mesma noite, decidi tomar uma atitude. Reuni os investidores da minha empresa e pela primeira vez em anos, olhei nos olhos deles sem medo. Sei que muitos aqui acreditam que meu relacionamento pode prejudicar nossos negócios. Mas vou deixar algo bem claro. Minha vida pessoal não está em votação. Minha competência não muda por quem escolho amar. Silêncio. Alguns sussurraram entre si, outros me olharam com reprovação. Mas eu não me importava. Mais tarde, naquela noite, procurei Miguel. Ele estava na praia, olhando para o mar, perdido, em pensamentos. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou surpreso. "Eu fiz minha escolha, Miguel. E escolhi você." Ele franziu a testa. "E a sua empresa? Sua família?" Segurei suas mãos. "Quem me ama de verdade vai me aceitar. Quem não, nunca esteve do meu lado." Miguel ficou em silêncio por um momento e então sorriu, aquele sorriso sincero que sempre me fez sentir viva. "Então acho que está na hora de eu fazer minha escolha também." Ele se ajoelhou diante de mim, pegou uma pequena caixinha do bolso e abriu. "Quer namorar? Comigo?" Ri emocionada. "Você tem mesmo um anel para isso?" Ele riu também. Eu sabia que valia a pena esperar. E naquele momento, sob o céu estrelado e longe do julgamento do mundo, aceitei. O tempo passou e muitas coisas mudaram desde aquele dia na praia. No começo, ainda houve resistência. Alguns investidores da minha empresa não gostaram da minha postura firme. A imprensa tentou por um tempo alimentar a polêmica. E meu irmão, André, me cortou da vida dele por completo. Mas, para minha surpresa, algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a aceitar. A internet, que antes nos atacava com piadas cruéis, se dividiu. Muitos passaram a admirar nossa história, chamando-a de um verdadeiro conto de fadas moderno. Outros viam Miguel como um exemplo de integridade, alguém que não se deixou corromper pelo dinheiro. De alguma forma, aquela história que parecia um escândalo no início, virou uma inspiração para muitas pessoas. Miguel, por sua vez, nunca quis viver às minhas custas. Ele era orgulhoso demais para isso. Com o tempo, ele usou suas economias para abrir seu próprio negócio de limpeza urbana. Não era um império bilionário como o meu, mas era dele, fruto do seu trabalho. Ele empregou outros garis e começou a expandir. Com o tempo, sua empresa se tornou uma das mais respeitadas na área de serviços urbanos. E eu? Bem, eu aprendi algo que o dinheiro nunca me ensinou. Aprendi que amor de verdade não conhece status, não liga para o que os outros pensam, que as pessoas certas ficam, mesmo quando o mundo tenta afastá-las, e que a maior riqueza da vida não está no dinheiro ou nos bens materiais, mas em encontrar alguém que te ame pelo que você é. 1 ano depois daquele dia na praia, Miguel e eu nos casamos. Não fizemos um evento extravagante como a sociedade esperava de mim. Escolhemos um casamento simples, apenas com as pessoas que realmente importavam. Carla, minha amiga, que no início duvidava de tudo, chorou de emoção. Até minha mãe, que sempre se preocupou com aparências, finalmente entendeu que eu estava feliz. André não apareceu. E tudo bem.
Algumas pessoas simplesmente não conseguem enxergar além do que foram ensinadas a acreditar. Quando Miguel e eu dançamos juntos naquela noite, ele sussurrou em meu ouvido: "Alguma vez você imaginou que terminaria casada com um gari?" Eu sorri, segurando-o mais forte. Não, mas agora não consigo imaginar minha vida de outra forma. E foi assim que, contra todas as expectativas, um amor improvável mudou tudo.